Queridos irmãos, que Jesus seja motivo de alegria, de roteiro em nossas vidas. Nós trazemos o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento de estudos sobre esse tema tão importante, tão atual, nesse nosso momento. Porque a gente começa a pensar assim, né? Por que tanta desencarnação? Por que que meu amor foi embora? Por que é que parece que há uma desorganização até? Vai o mais novo, fica o mais velho, vai o são, fica o doente, como é que é isso, né? E aí a gente começa em período, isso é o tempo todo, mas em período de pandemia em que a morte, o fenômeno da morte física, o fenômeno da desencarnação, ele fica mais patente, mais concreto, mais próximo, porque é muito difícil que algum de nós não tenha contato com alguém, né? Ou não tenha alguém da própria família que haja desencarnado. Nós mesmos, particularmente, tivemos 4 queridos, né? A tia Diva, de 84, que estava com alta de uma questão renal, né? Ficou 34 dias na UTI, mas não tinha quarto, eles não vão mandar alguém de 84 para casa, mas perfeitamente lúcida, considerada a vovó Coragem do hospital. E ela, naquele dia, estava bem, ainda me abençoou e desencarnou de madrugada de uma barrada cardiorrespiratória. Isso no dia 14 de maio. No dia 2 de julho, a Tirene, 96 anos, perfeitamente lúcida, imagina, né? Perfeitamente lúcida, inclusive morando até sozinha, dando conta da vida dela, vem a desencarnar. No dia, dali a 2 semanas, Daniel Ferreira, primo nosso, médico, né, intensivista, e ele sempre gostou de trabalhar nesse atendimento de emergência. Então, vindo de ambulância, e vocês sabem que o médico caminha ao lado do motorista, né, descendo a serra, houve uma batida e só ele desencarnou. E no dia 11 de agosto, o tio Valdir, que a gente chama de tio Grilo, né? Tio Valdemar, desculpe, que a gente chama de tio Grilo, e tio Grilo por quê? Porque sempre cantou muito, uma alegria, vai desencarnar. Então, nós tivemos, assim, num período pequeno, 4 desencarnações. E é muito interessante, e nesse momento eu me lembro até do Paulo Cordeiro, que quando começa a ser perto da gente, a gente começa a pensar na nossa. Começa a pensar na nossa. Porque assim como foi o outro, pode ser eu, né? Poderia ter sido qualquer um de nós nesse movimento de desencarnação, né? De desencarnação mesmo. E aí, Kardec aborda um tema que a gente às vezes não gosta de falar, que é o temor da morte. E a gente até fala assim, o espírita não teme a morte. Aí eu brinco, dos outros, né? E aí, meus amigos, assim, eu não tenho dúvida que eu sou espírita, não tenho dúvida da imortalidade, trabalho na mediunidade, mas a gente começa a se analisar com profundidade. Por que eu não gosto de arma de fogo? Por que eu fico agoniada quando há um conflito assim no trânsito? Por que isso? Por que isso? Porque, na verdade, daquele conflito, pode surgir alguma coisa que eu venha desencarnar. A verdade é essa, gente. A gente, às vezes, camufla, dá meia volta, sabe? Põe lacinho, fitinha, mas enquanto a gente não se instrumentalizar para se trabalhar, a gente vai vivendo um personagem, a gente não vive a realidade da nossa encarnação, que é um objetivo grande, que é esse trabalho do autoconhecimento. Então, Kardec vem perguntando sobre isso. E a gente, ao longo dessa noite, né, a gente vai conversando um pouquinho sobre essas questões. Na 941 ele fala, né, esse medo da morte para muitas pessoas é uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor? Se as pessoas têm diante de si o futuro. E aí eu tenho que começar a pensar o que é futuro. Mesmo sendo religiosa, qual é a minha noção de futuro?
Porque muitas vezes eu estou na doutrina espírita, mas a minha visão de futuro é materialista. E essas ideias materialistas capitaneiam muito as nossas ações e os nossos sentimentos. E quando eu estou ligada a essas ideias materialistas, eu tenho um fator muito sério, que é o que vai ser trabalhado no Encontro do Livro dos Espíritos, no período do Carnaval. A gente vai trabalhar essa questão da vida espírita, né? Que é a questão do apego. O apego. É desde o apego ao próprio corpo até o apego aos familiares, o apego aos lugares, o apego ao trabalho, uma série de apegos que levam, que geram um grande sofrimento para todos nós. E aí, qual é a ideia que eu tenho do futuro? É uma ideia calcada na experiência material. É essa a ideia. Isso vem por quê? E aí Kardec fala da educação, que a criatura, desde jovem, ela é criada, né, com aquela ideia de ao inferno e o paraíso. E aí, as questões naturais, dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. E aí, o que está na natureza? O sexo, né? A alimentação, a sobrevivência, as questões assim. Então, a gente foi, a alma, o espírito é criado, olhando isso como um pecado. Se é um pecado, eu vou para o inferno. E isso vai dando um pavor, porque aí quando eu vou crescendo, eu falo assim, mas que inferno é esse? Como é que é isso? E eu lembro até do nosso amado Gerson Simões Monteiro, em que ele faz uma brincadeira, né? Ele fez uma brincadeira com aquelas pessoas que falam assim, mas esse negócio de vida continuar é bobagem, que ninguém voltou para contar. E ele tem um livro que o título é Eles Voltaram para Contarem, que ele vai citar nos relatos da obra O Céu e o Inferno, que é o que a Joana de Ângeles diz ali na página acerca da mediunidade, né? Mas para uma mente adulta, e quando eu falo é mente adulta, não é pessoa adulta não, porque às vezes eu posso chegar aos 80 anos e ter uma mente adolescente, uma mente infantil. Mas para alguém que amadurece, o que é esse amadurecimento? No Livro dos Espíritos, lá no comecinho, quando fala daquela parte primeira, né, ele vem dizendo, quando fala em espírito e matéria, ele diz, é necessário a união do espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. E nós estudamos, há dois ou três encontros passados, o Livro dos Espíritos, nos aprofundamos nisso, e chegamos à conclusão que espiritualizar-se não é abandonar a matéria, não é isso, que é um outro equívoco. Porque o que é a matéria, o que é a vida material? É um instrumento que eu tenho para me trabalhar. E a gente sabe que o trabalho começa da concretude, que é o mais próximo, para a abstração, que é o mais remoto. Então, eu necessito ter o contato com a matéria para me espiritualizar. Agora, a questão é, como é esse contato? Qual é a qualidade desse contato? O que é que eu tiro desse contato? E é nesse ponto que Paulo de Tarso fala assim, semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Semeia-se na corruptibilidade e ressuscita-se na incorruptibilidade. É essa posição que eu tenho que ver. A questão não é que eu deixe de comer, que eu faça jejuns, que eu tenha uma abstinência sexual, que eu tenha abstinência do convívio social, né? Que eu cerceie minha liberdade. A questão não é essa, a questão é o que eu tiro dessa experiência. Por exemplo, hoje, cuidamos da nossa conservação, não é isso? Todos nós nos alimentamos, tudo isso. Qual foi a relação que eu tive com o alimento? Como é que eu estou usando as energias oriundas do meu próprio alimento? Como é que eu estou usando isso? É para pensar. É para pensar. A saúde, né? Alguns de nós, eu faço. A gente faz atividade física. Para quê? Eu tenho que colocar o para quê. É para ficar com o corpo sarado ou é para eu ter energia no desempenho das tarefas que a vida me dá? Eu ter mais vitalidade. Então eu tenho que observar o objetivo. E eu tenho que pensar
como espírita, se os meus objetivos de vida estão relacionados com o objetivo da reencarnação. E qual é o objetivo da reencarnação? Progresso. Eu estou fazendo escolhas que tenham a ver com o progresso, com a melhoria, porque ele vem falando aqui do homem carnal e o homem moral. Paulo de Tarso já falava do homem velho e o homem novo. As minhas resoluções são como o homem carnal, o homem moral. E aí, uma coisa não exclui a outra, não. Mas é aquele pensamento. Eu me vejo como espírito. E aí, Baltazar, que foi citado no começo da reunião e tudo, ele sempre falou, né, que a gente poderia viver por antecipação a vida espiritual. E, aparentemente, pode dar a ideia que ela de viver no misticismo, no isolamento, não é isso, não. É pensar como espírito, mesmo estando encarnado. Quando eu começo a fazer esse exercício, essa questão da morte começa a ter uma relatividade na minha vida. Eu tenho um instinto de conservação? Tenho, e tem que ser preservado. Eu não posso estar me expondo inutilmente, porque isso é suicídio. E nem expor a vida do outro, porque aí seria um homicídio. Eu não tenho direito a fazer isso. Mas eu tenho que observar e eu tenho que começar a aprender como é que é esse processo. E aí nós temos, na obra O Céu e o Inferno, que é maravilhosa, quando fala do passamento, né? E quando fala do temor da morte, e o próprio Livro dos Espíritos, gente, eu peço desculpa, que pode estar algum barulho, mas é que o Teresa d'Ávila assédia no terraço da minha casa. E eu moro numa vila, né? Então, com certeza, alguns sons, alguns ruídos vão chegando, mas isso não impede que a gente possa estudar com tranquilidade, né? A gente vai estudando. É como os companheiros falam, o barulho é o barulho, e a gente vai aproveitando esse momento de estudo. Então, amigos, eu tenho que começar a conhecer. E aí, no Livro dos Espíritos, fala que no momento da morte, a gente está envolvido numa perturbação tão grande, né? E isso faz com que a gente não sinta. Porque sabe que a minha preocupação qual era? Será que morrer dói? Era isso. Será que vai ser uma dor na hora? Como é que vai ser? E aí a gente vê e essa perturbação é o quê? A criatura muitas vezes se sente fora do corpo, muitas vezes ela vê parente, ela vê amigo, ela sente uma tonteira, ela sente alguma coisa, isso faz com que ela se desligue, né? Ela se desprenda, sem que haja a questão da dor, embora isso varie de espírito para espírito. Agora, quando Kardec fala, nessa 941, da educação, nós necessitamos de estudo para o entendimento disso. E o estudo tem um estudo teórico, a prática mediúnica irá nos ajudar muito, mas muito mesmo, mas se a prática mediúnica tiver uma consequência de reflexão, de aproveitamento, porque senão, gente, eu posso ser médium, tá? E no meu momento aquilo não fazer sentido. E é essa questão do nosso contato com a doutrina espírita. Ou a doutrina espírita faz sentido no nosso dia a dia ou não faz. A gente teve esse episódio, né? Então, praticamente no período de 2 meses, 4 desencarnações, então há um abalo, há uma dor, é claro que há, gente, é uma dor legítima. Se uma roupa que a gente gosta, se a gente perde, né? Se mancha, a gente fala assim, que pena, eu gostava tanto do vestido. Imagine alguém que você viveu, conviveu e você ama. Então, isso tem um impacto na sua vida, mas o impacto dado pelo estudo e pela compreensão da doutrina espírita fica diferente, sabe por quê? Porque a gente sabe, e aí é isso, né? A gente sabe do futuro. E que futuro é esse? Eles não acabaram. Eles não acabam, porque eu não vou acabar também. Na verdade, eu sou um espírito vivendo uma experiência material. Então, na verdade, a experiência material é como se fosse um mergulho, é transitório. A matéria tem uma finitude. A matéria, como eu brinco, tem prazo de validade. Ela sofre transformações.
Então, eu sei que, na verdade, eu sou espírito. E como não há exceção na lei de Deus, se eu sou espírito, meus amores também são espíritos. E eles continuam. E aí a gente vai estudando e vai experimentando e vai vivenciando essa continuidade. Como é esta continuidade? Ah, de acordo com os valores amealhados enquanto eu estive encarnado. Então, na verdade, se eu estive encarnado, e mesmo com o conhecimento da doutrina, os meus valores estavam todos calcados na materialidade, quando eu desencarnar, eu vou sentir muito. Vou sentir muita falta daquilo que me prende. Você não fala. E isso vai ser um motivo de sofrimento? Vai ser. Que a gente poderia simbolicamente até falar que é um inferno íntimo, em termos de inquietação, em termos de insegurança, em termos de dificuldade. Agora, se eu estive encarnada, vivi minha vida material de uma forma comum, equilibrada, como todo mundo, gente, todo mundo, vou vivendo. Mas eu tive a visão que eu era um espírito, que aquilo era transitório, e eu posso até fazer um teste na minha vida, né? Como é que eu me comporto diante de uma perda de qualquer coisa? Quando eu perco um objeto, quando eu perco numa opinião, por exemplo. Quando eu perco a saúde, qual é o meu comportamento? Que aí eu já vou vendo mais ou menos. Quando eu perder o corpo, qual vai ser minha reação? Eu posso fazer um outro teste que a gente fez no encontro durante o meu dia. Quanto tempo eu gasto como homem puramente carnal? Eu vou falar puramente mesmo, com a pessoa, não, mas aí eu estou sempre pensando no plano espiritual, não é isso não. Tem horas que é a matéria pela matéria. E é claro que no estado de imperfeição que a gente está, no mundo em que a gente gasta um grande tempo com a nossa conservação, com a nossa sobrevivência. Tudo bem, eu gasto esse tempo com isso. Mas quais são os outros, quanto tempo, que espaço eu me propicio na vida para o cultivo da vida mental, da vida moral? Eu tenho espaço, eu abro espaço para a leitura. Eu abro espaço para escutar algo que possa me enriquecer. Eu abro espaço para a boa conversa, para a consolação. Eu abro mão de confortos pessoais para oferecer um pingo de conforto a alguém. Agora mesmo, estamos nos aproximando do Natal de Jesus. E a gente sabe que o momento não está tão fácil para as doações, mas também nós sabemos que o momento, para quem não tem e para quem não doa, está muito mais sério. O que eu posso abrir mão da minha vida pessoal para que uma família tenha um reconforto, para que uma criança tenha a alegria de um brinquedo? Eu tenho que começar. E tudo isso é educação para a morte, gente. Tudo isso é treino para o desencarne, porque é essa vivência, como ele fala aqui, do homem moral, que vai fazer com que a gente tenha uma serenidade na entrada da vida espiritual. Não quer dizer que não tem uma saudadezinha, não, que a gente vai ter mesmo. A nossa relação ainda é meio grudenta, né? A gente tem isso. Mas entre essa saudade e um estado de uma grande perturbação, é diferenciado. Tem determinados hábitos que a gente leva. Eu não sei se é Manuel Quintão. Manuel Quintão, um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, então, grande trabalhador mesmo, né? Então, naquele dia, Bittencourt Sampaio o encontra assim meio entristecido, sentado numa pedra. E aí Bittencourt Sampaio falou assim, o que houve, Manuel? O que houve que você está assim? E ele já estava ativo na vida espiritual. E ele ri e fala assim, olha, Sampaio, quando eu estava na Terra, todo dia, quando eu estava encarnado, todo dia, às 5 horas da tarde, eu sentava, fazia um cigarrinho de palha e fumava.
E aí eu tô com saudade disso. E os dois riram, e aí o Sampaio falou assim, sai daí, vamos lá trabalhar. E ele levantou e foi sorrindo. Observa só, pequenos hábitos, pequenas questões. E é por isso que a gente é convocado a ter o hábito do bem, porque naquele momento ele mesmo ri dele, né, do próprio sentimento, e ele acompanha lá o Bittencourt Sampaio e continua a tarefa. Mas e se isso é um apego irreversível? O almoço de domingo em família tem que ser assim, assado, assado. E quando não tiver ou almoço ou não tiver a família, como é que fica? Percebemos, meus amigos? Então, certas estratificações nos fazem mal. E aí a gente vai ter que se educar. E a gente tem medo de quê? Eu me lembro muito do amado do Zé Jorge, professor Zé Jorge, que ele falava assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. E eu ria, né? Mas agora eu não rio mais, não. O tempo passou e eu fico olhando assim, deusa, deusa, diante do que você estudou, diante do que você recebeu, como é que está o seu posicionamento diante da vida? É isso. Que posição eu assumo? Eu faço o que todo mundo faz porque todo mundo quer? Ou eu tenho uma atitude assim, proativa diante da vida, né? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu sei como eu devo caminhar. E eu vou dentro dessa, vamos dizer assim, dessa linha, né? Eu vou dentro dessa coerência entre aquilo que eu leio, aquilo que eu acredito e a minha atitude. Ah, mas nem sempre eu consigo. Sei que eu caio muitas vezes, mas está lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas más inclinações. Então, se eu sei, caio, mas mesmo assim eu não desisto de mim, porque eu sei que a minha encarnação, como a de todo mundo, tem um objetivo, eu sei que tem amigos espirituais vibrando, e essa tem uma frase, né, do nosso ativo Panfiro, que ele falava assim, os amigos espirituais não podem nos substituir nas nossas ações, nos nossos movimentos evolutivos, mas eles estão na plateia, torcendo pela nossa vitória para nos aplaudir. Isso, para mim, é consolador demais, gente. E uma outra que um amigo espiritual nos passou por intuição, em que ele colocou, né? Quando Deus dá a tarefa, ele oferece o recurso. Isso é fantástico, gente. Para a gente sair da vitimização e não achar que é demais. Também é demais, tá muito ruim. Não é demais, não, gente. Se a tarefa chega, se a prova chega, Deus dá o recurso, porque Jesus não falou? Se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. E ele continua mais, né? Nem se pede, na tradução do Esperanto, pede um ovo, você dá um escorpião. Se você, que é imperfeito, sabe dar bons presentes aos filhos, que dirá o Pai do céu? E aí eu tenho que ver, eu considero a vida como um presente ou eu considero a vida como uma punição? E, na verdade, essas considerações são frutos da minha escala dos meus valores. É isso que eu tenho que pensar. Como é que está a minha escala de valores? Em que se fundamenta o meu pensar, o meu sentir, o meu agir? Qual é o fundamento que eu tenho? A doutrina espírita é alguma coisa que existe só na casa espírita ou ela faz parte do dia a dia da minha vida? E eu não estou falando que é ser santo, não. Eu estou falando que é coerência. Porque se ela é importante para o meu dia a dia, eu vou investir nesses valores que a doutrina me dá. Eu vou ter um olhar diferenciado para as questões, para o trato com a mediunidade, para o trato com a caridade, para o trato com o estudo, né? Para o trato com a minha própria vida. Mas se ela não tem esse sentido real, se eu ainda não descobri esse sentido real, eu vou ter a doutrina na cabeça,
mas ela não vai descer para o meu sentimento e não vai transformar em atitude. É o que o Evangelho fala dos seus modernos fariseus. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Porque o conhecimento, quando ele não faz sentido, o conteúdo, quando ele não faz sentido, ele se torna um instrumento perigoso em nossas mãos. Então, respondendo do temor, os Espíritos falam assim: a morte, nenhum temor inspira ao justo. Porque com a fé, ele tem a certeza do futuro. E eu achei muito bonito aqui, porque quando ele fala, quando ele consegue falar, né, para a gente, o justo, e aí a gente fala assim, bem, justo eu não sou. Eu tenho muito defeito. Mas ele vai falando aqui, o justo é aquele que cultiva a fé. Nesse aspecto em relação à morte. E qual é a fé que eu tenho? Ah, sou médium, tenho contato com espíritos, percebo, tudo bem, beleza. Mas aí, qual é a conclusão que eu tiro disso para o meu dia a dia, para a minha vida, gente? Eu sempre falo, eu agradeço demais a Jesus, né, pela mocidade espírita, agradeço a Jesus pela mediunidade, porque nessa encarnação, os pedacinhos que a gente passou, inclusive desencarnação de filho, tudo isso, se isso não estivesse consolidado em mim, esse próprio momento que eu acabei de passar, que a gente está vivenciando agora, eu com certeza eu não teria um equilíbrio emocional, eu perderia a alegria de viver. E até questionaria como é que pode uma coisa dessa. Porque a gente acha isso, né? A gente acha que porque ser protegida é não acontecer nada de mal, olha só. E aí eu encaro a morte como um mal, quando, na verdade, a morte, a desencarnação, é um fenômeno natural. É essa fé que está falado aqui, que os Espíritos falam. Que essa fé que me dá a certeza do futuro, que me dá a certeza de que nada acaba, eu não vou acabar. Eu não vou acabar. E nem vou me transformar em nada. Nem vou me transformar em nada. Eu vou continuar sendo. E aí eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que montar plataformas. Por quê? Se eu quero estar melhor, né? Se eu desejo estar melhor, eu tenho que começar a melhorar desde agora. Melhorar como? Fazendo escolhas adequadas, coerentes com aquilo que eu entendo que é o melhor, que é o bom. Que é o bom, que é o bem. Diz que é o bem. Que nem sempre o bom é o bem, né? Que é o bem. De acordo com a lei de Deus. Então, ele fala. Então, essa criatura que tem a fé no futuro, ela não vai ter temor. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor. E eu só vou aguardar uma vida melhor, gente, se eu estiver trabalhando para o melhor. Aquela história do pensamento mágico, que é um pensamento mágico, né? Ah, aí morre, aí chega no plano espiritual, mudar tudo. Isto aí não é espírita, essa ideia. Não é espírita, porque não vai virar nada. E essa esperança eu começo da agora. E aí vamos parar e pensar no dia de hoje. Qual é a minha fala íntima? Eu falo que tudo está melhorando, eu falo que está tudo piorando. Estamos numa crise sem precedente. Como é que eu vejo essa crise? Sobre o aspecto do homem carnal ou sobre o aspecto do homem espiritual? É que está. Porque dependendo da minha visão, vai determinar a minha ideia de Deus. Eu estou achando que é uma punição? E se eu acho que é uma punição, gente, é muito rasinho isso. É muito rasinho. Me perdoem até companheiros que possam falar, né, que a pandemia surgiu para evitar sei lá, alguma coisa aí. Eu respeito a ideia das pessoas, mas, na verdade, isso é uma questão material. Porque com guerra, sem guerra, o corpo, a vida física vai acabar. Mas qual é a consequência? E aí é Paulo de Tarso falando, planta-se na corruptibilidade para ressurgir na incorruptibilidade. Semeia esse corpo material, ressuscita esse corpo espiritual. Qual é o proveito? Qual é o aprendizado?
que eu estou levando dessa pandemia para, daqui a 1000 anos, quando eu estiver reencarnado, eu usar? Aqui está. Porque se está só em ver estatística, se está só em politizar, ou fazer isso, aquilo outro, eu não estou aproveitando. Isso é cabeça de materialista, não é cabeça de espírita. Não é a cabeça de quem está absorvendo o conhecimento espírita. Então, ele fala aqui, homem carnal e homem espiritual, e eu tenho que pensar a cada momento. Ainda há pouco mesmo, eu teria que entrar aqui nesse momento, né, nesse estudo, nessa live, mas é que a gente hoje teve alguns estudos. E aí, quando acabou o estudo do Livro dos Espíritos, que estava até alguns companheiros aqui, Maristela, né, alguns companheiros, Márcia Gomes, alguns companheiros queridos, né, que estavam fazendo parte do estudo, acabou ali, eu fui parar com o marido para fazer um lanchinho. Porque desgasta, né? Desgasta, é fluido, gente. Então, desgasta, aí parei tudo, né? Então, mas só que assim, olha só, mesmo fazendo aquele lanchinho, né? Aquele lanchinho gostoso, na verdade, era para satisfazer uma necessidade física, mas para quê? Para eu estar bem nesse momento. Então, um lanchinho leve, né? Porque eu sabia que estaria numa atividade espiritual. Embora até nem tenha hábito de alimentação pesada, mas aí a gente cuida mais, né? Porque a gente está numa tarefa de natureza espiritual, numa tarefa de natureza mediúnica que tem que ser respeitada por nós, porque a gente já aprendeu isso. Não dá para fazer diferente. Então, ele fala, a esperança faz com que aguarde uma vida melhor. Vamos começar a ter muito cuidado, gente. Quando eu, como espírita, começo a falar assim, o negócio vai de mal a pior. Porque na hora que eu falo isso, me perdoem a expressão dura, eu estou blasfemando contra Deus. Porque a lei de Deus é de progresso. Como é que eu posso falar que está indo para pior? Ah, mas tem muita necessidade. Pois é, tem necessidade para eu socorrer. Tem necessidade para eu sair da minha visão do umbigo e tentar fazer individual ou coletivamente alguma coisa. É isso. Para eu até me distrair, entre aspas, das minhas próprias dores e observar que ao meu redor tem dores muito maiores. E que muitas vezes essas pessoas com dores maiores que as minhas têm uma dignidade que eu ainda não tenho. E aí que eu preciso conseguir. São esses caminhos que a gente precisa parar, pensar, meditar, escolher. E aí ele vem para 942, né? O que a gente está falando é assim, ó, e Kardec fala, né? Mas, desculpa, aí tem a caridade, né? Então, o homem justo, ele tem a fé, a esperança, a caridade, as 3 virtudes. Só que ele explica direitinho. Fé como certeza de futuro, esperança é o aguardar uma vida melhor, e a caridade, que é essa prática, né, que vai dar uma alegria muito grande. E aí, isso tudo é ação. Ele não está falando aqui nada que nós não possamos vivenciar, gente, porque a doutrina é isso. Ah, mas eu não consigo ser igual ao doutor Bezerra, e nem vai ser, nunca, porque somos individualidades. Mas dentro do que eu sou, eu posso me trabalhar na certeza do futuro. Eu posso sair daquele campo pessimista, daquele campo derrotista, para entrar na vibração da esperança, na certeza do melhor, procurar Jesus como um caminho que me dá essa garantia. Porque ele falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome e elas o reconhecem pela voz. E aí eu tenho que pensar, eu estou reconhecendo a voz de Jesus na minha vida? Ou ele é apenas um ser, um ídolo mágico em que eu recorro na hora da dificuldade? Só isso. O interventor dentro das minhas complicações reencarnatórias. Qual é a minha relação com Jesus? Eu sei de cor a questão de 125, que ele é o guia e modelo. Mas ele é meu guia e meu modelo? Ou é só a teoria que está ali?
Eu tenho que parar, queridos. Eu preciso refletir sobre isso. E não é refletir para me culpar, não. É refletir para ainda hoje eu começar a ajeitar a minha vida, conformar a minha vida de acordo com a lei de Deus, que é a única para a minha felicidade. Porque ele fala aqui, ó, vai me dar o quê? A moderação dos desejos, vai me dar calma, vai me dar a serenidade, vai dar a felicidade pelo bem que faz. E as contrariedades, gente, as dificuldades, as chamadas vicissitudes da vida material não vão me desorganizar. Não quer dizer que eu não vá sentir, é claro que eu vou sentir. Ainda há pouco eu falei da desencarnação. A gente sente saudade, né? Em algumas vezes, a lágrima cai de saudade, às vezes é lágrima com sorriso. A gente lembra do momento feliz ou do momento engraçado, né? E a gente sente saudade daquele fluido material, físico perto da gente. A gente sente saudade disso. Mas daí a falar assim, então a partir de hoje eu não consigo mais viver. A minha vida não é mais a mesma. Paralisei, porque isso foi demais para mim, aí eu já estou o quê? Agindo como homem carnal. Que para o homem carnal, acabou a matéria, acabou a vida, acabou o sentido. Para o homem moral, como ele diz, a vida vai além da matéria, a vida transcende a matéria. É a consciência, como nós falamos anteriormente, que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. E aí, na 942, ele fala alguma coisa que eu acho que a maioria de nós vive, né? Tem pessoa que não acha que isso é muito banal. Esse conselho, isso é uma coisa banal, isso ainda mais, às vezes, alguns intelectuais acham. Isso aí, ó, Sartre mesmo falava, né, que Deus foi uma invenção do homem para encontrar uma justificativa para as coisas. E algumas pessoas falam, isso aí é só um pensamento tolo, né? Eu já ouvi gente de família, da minha família, falar assim, olha, mas você parece uma boba alegre. Aí eu até brinquei, família a gente pode falar, né? Eu falei assim, é melhor ser bobo alegre do que ser bobo triste, porque o bobo triste, além de bobo, é chato, né? Aí as pessoas até sorriram, porque as pessoas acham que isso é muito infantil, que é muito fácil, isso. Só, meus queridos, que as coisas de Deus são simples. A simplicidade de Jesus nos desconcerta. E toda vez que a gente está querendo complicar, é porque a gente está querendo fugir do roteiro. A lei de Deus é para todo mundo. E para ser para todo mundo, ela tem que ser clara. Clara mesmo. Então, tem pessoas que falam, né? Isso é bobagem. É o bobo alegre, como está aqui, né? Essa pregação dessa felicidade que a doutrina dá, ela é coisa pueril. Isso é coisa para gente que não tem pensamento, que não tem observação. E a gente sabe que não é isso, né? Mas aí a fala dos espíritos é maravilhosa, né? Ele diz, Kardec, os espíritos falam que as que dirão isso em grande número, quer dizer, não são poucos, não. Então, se a gente às vezes ouve isso em família, vamos pensar que não é só na minha família, não. Se a gente ouve isso no setor de trabalho, não é só no meu trabalho, não. Tem muita gente que acha que essa simplicidade das coisas de Deus não são, não é verdade. É coisa de gente que não tem espírito. Aí vamos lembrar, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus falou. Jesus falou, né? E aí ele vem dizendo, né? Mas algumas delas se parecem o quê? Com certos doentes que o médico prescreve a dieta, né? E esse doente quer ficar curado, porque, na verdade, ninguém quer ser infeliz. Está na questão 1006, que Deus colocou no homem o irresistível desejo de ser feliz. Isso aí, gente, é para nós. E por que eu tenho esse desejo de ser feliz? Porque, na verdade, né, a duração do sofrimento não é eterna.
O sofrimento, a dor me incomoda. A dor faz com que eu procure um conserto. E aí, como é que eu vou conseguir ser feliz? Me ajustando à lei de Deus. Só isso. É só isso. É simples assim, mas é complicado. Porque para me ajustar à lei de Deus, o homem moral vai ter que sobrepujar o homem carnal. Olha só, não é matar o homem carnal, não, mas vai ter que sobrepujar. Eu vou ter, assim, viver no mundo sem ser do mundo, né? Eu vou usar a matéria, mas não vou ser usado por ela. Ih, que complicação! E aí, quando eu começo a mexer nisso, os meus valores mudam. Se meus valores mudam, o meu sentimento, a minha atitude vai mudar. E o outro vai chamar o quê? De tolo. Não chamaram Jesus de tolo? Chamaram. Então, é essa questão. Aí tem que dizer, temos a dieta? Temos. Qual é a dieta? Questão 614. A lei de Deus é a única perfeita para a felicidade do homem. Ensina-lhe, quer dizer, ensina o homem o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Essa é a receita. Mas aí ele fala, aí eu provoco a indigestão, quer dizer, eu provoco o sofrimento, e, na verdade, na questão 1009, desculpe eu transitar um pouquinho para frente, Paulo, um dos comentaristas, ele fala, né? Quem é o culpado? Quem é o pecador? É aquele que, por um falso movimento da alma, contrariou a lei, né? Que tinha como objetivo o seu progresso e sua evolução. Então, na verdade, essa dor que me incomoda vem em função de um movimento antiprogressista, anti-evolucionista, né? Contra a lei do progresso que eu estou fazendo comigo mesmo. Então, essa dor, ela vem me ensinar a me ajustar à lei. Eu preciso me ajustar a essa lei, porque eu, como filho de Deus, eu não fui criado para o sofrimento, eu fui criado para a felicidade. A dor só vem me indicar que está na hora de eu mudar o caminho. Ela vem me indicar isso. Então, ela é abençoada nesse momento. E vai me ensinar o quê? A ver os recursos. A ver os recursos. Quais são os recursos que eu tenho? O que eu posso fazer para me melhorar? E aí, quando eu me submeto a essa dieta, e que dieta é essa? É a dieta evolutiva. É a dieta evolutiva. É essa questão desse amor a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. E o Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala no dever, ele diz isso, que o homem que cumpre o seu dever, e aí ele fala no dever moral, e o dever moral está ligado ao homem moral, né? O homem que cumpre o seu dever, ele ama, olha só, ao próximo mais que a si mesmo e ama a Deus mais que o próximo. Porque às vezes eu não sei como eu vou me posicionar em relação a esse amor a Deus. Mas se eu conseguir cumprir o meu dever, vai ser muito bom. Então eu vou sair daquelas rogativas fora do eixo, né? Aquela situação que eu falo assim, meu Deus, que eu não morra. Meu Deus, que eu não tenho nenhuma doença, que não aconteça nada de mal, nem comigo, nem com os meus. Quem são os meus? No momento em que Deus é o Pai de todos nós. Vamos ampliar isso? Quem são os meus? E o que é nada de mal? O que é isso? O que é o mal? Se muitas vezes é através dessa grande dor, né? Ou, não sei o tamanho dela, que eu vou readquirir o equilíbrio. Então, eu vou começando a pensar na minha vida. E isso tudo é treino para a morte. Porque o homem que começa a fazer esse movimento, né, quando a gente começa a fazer isso, a gente está se espiritualizando, sem entrar em correntes místicas, em caminho de misticismo. Não é misticismo, não. Mas eu estou me autovalorizando. Eu estou assumindo a minha identidade como filha de Deus, e essa é a identidade definitiva. Porque o fato de hoje eu estar deusa é transitório. Vai acabar. Como eu já tive várias personalidades, mas a minha individualidade, o que fica, eu sou filho de Deus. E aí Jesus falou,
Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, será que eu estou me colocando sob essa proteção de Deus, sob esse amparo de Jesus? Eu tenho que parar, tenho que refletir, meus amigos, para caminhar assim melhor, com mais lucidez, não é? Então, eu vou percebendo o quê? Que a morte é a colheita do que eu fiz na vida. Quando eu tomo consciência disso, eu falo assim, então eu vou viver melhor. Eu quero desencarnar em paz, então eu vou começar a trabalhar a paz desde agora. Eu quero desencarnar com alegria, eu vou começar a trabalhar a alegria de viver desde agora. É esse grande movimento da alma que a gente necessita empreender. E aí, Maria Dolores tem uma poesia belíssima, que eu acho, né? Através da psicografia de Chico Xavier, que o título é Morte e Vida. E ela diz assim: depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida. Quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Tanto tempo desprezado, de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a alegria e a paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, segue segundo a segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se fez por amor. Então, queridos, se entre nós há uma dificuldade em que eu falo assim, mas eu não sei amar, porque muitas vezes o meu conceito de amor está relacionado aquele melodrama, aquela situação de uma emotividade ou uma sensibilidade desequilibrada, que eu possa pensar o seguinte: no momento em que eu planto o bem, e esse bem começando com o próprio autorrespeito, eu preciso me respeitar como filha de Deus. Ninguém precisa me ver como filha de Deus. Eu preciso me ver como filha de Deus e me posicionar. E a partir daí eu vou ver o que é digno para um filho de Deus, o que não é digno para um filho de Deus, e eu vou começar a selecionar. E naqueles momentos de profunda solidão, de muita incompreensão, de ironia, de abandono, que eu possa ter em mente que Deus cuida de mim. Nós temos em Jesus o nosso irmão mais velho. E Jesus falou assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, é Jesus que está nos patrocinando, gente. É Jesus que mandou a doutrina espírita como o consolador prometido para todos nós. E aí nós, que estamos de posse desse tesouro, temos que começar a pensar assim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou trabalhando com a fé, que é a certeza do futuro? Eu estou trabalhando em mim a esperança, que faz com que eu aguarde uma vida melhor? Eu estou no movimento da caridade, né? Que vai me dar a certeza que eu vou encontrar no mundo que eu vou entrar, na vida espiritual, nenhum olhar que eu possa temer? Mas eu fiz tudo certo, não. Mas mesmo que eu faça alguma coisa errada, é caridade eu trabalhar a humildade.
É caridade eu me perdoar e me perceber como um espírito perfectível. Eu estou caminhando para a perfeição. É da vontade de Deus que eu progrida. É da vontade de Deus que eu seja feliz. Brilhe a vossa luz. Assim nos disse o Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade. Muita paz. Meus irmãos, Jesus nos abençoe, nos proteja, os estudos, os trabalhos espirituais da noite de hoje. Com alegria e com a empolgação e a segurança trazida nos estudos de hoje, vemos a importância da dedicação diante do aproveitamento da reencarnação. Ah, caros irmãos, quanto se busca a compreender a doutrina espírita no sentido do Consolador, que traz à luz a verdade em meio às trevas da ignorância da humanidade. Abrir os olhos dos ignorantes e fazer enxergar, com a certeza do amor de Jesus, a visão do reino dos céus. A doutrina espírita não veio para os espíritas, porque senão, caros irmãos, haveria necessidade de ter espíritas antes. A doutrina espírita veio para a humanidade, clarear o coração dos homens no entendimento das leis de Deus, da reencarnação, da vida futura, do processo natural da evolução, a sensibilidade de todos na mediunidade, na interação com seus guias espirituais e na certeza da imortalidade da alma, com vistas do progresso do espírito imortal. Sendo assim, meus irmãos, não haverá mais temor à morte, porque não existe. Não haverá mais o inferno, porque não existe. Não haverá mais o céu, porque não existe para o espírita a ilusão, pois o inferno é sua própria consciência que lhe cobra, através do arrependimento, um novo momento para o seu avanço. Porque o céu são as alegrias da reconciliação com as leis de Deus, na consciência tranquila de paz e de esperança por ter conseguido vencer suas próprias imperfeições. Estudar a doutrina espírita, caros irmãos, é a alegria de ver a libertação oferecida por Jesus através do entendimento das leis de Deus, com que Allan Kardec tão bem traduziu em O Livro dos Espíritos. Para aqueles que fazem os encontros de O Livro dos Espíritos, devemos, assim, aprofundar o conhecimento e aprofundar a aplicabilidade das vivências, da realidade que a doutrina espírita traz a todos nós, amparando e protegendo e socorrendo uns aos outros. Não haverá mais tristezas, não haverá mais desilusões, não haverá mais pobreza, não haverá mais sofrimento, nem perdas, porque todos nós estaremos compreendendo
os valores espirituais do reino dos céus criados no coração de cada um. E assim, irmãos, vibremos, amparemos uns aos outros e continuemos trabalhando hoje e sempre na proposta de Jesus para um mundo melhor. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações, a todos os irmãos, por sempre. Muita paz.